O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs, romeiros e romeiras, peregrinos e peregrinas, devotos e devotas de nossa Mãe, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. E a você, meu irmão, que nos acompanha através da Rede Nazaré de televisão e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Nossa Rádio Web Basílica, que agora está com um site novo, totalmente reformulado, uma programação totalmente voltada para você. Vale a pena conferir a nossa Rádio Web Basílica, que graças a você não para de crescer. E também uma saudação toda especial aos nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, convalescendo em suas casas ou mesmo nos hospitais. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, Deus tem um grande presente para você e Ele vai lhe entregar. Pode ter certeza que é a sua saúde. Ao final desta celebração, nós estaremos rezando especialmente por você, para que você recupere a sua saúde o mais rápido possível e venha aqui pessoalmente à casa de nossa mãe agradecer por mais esta graça alcançada. Irmãos e irmãs, hoje toda a igreja celebra a memória de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, cujo dia nós vamos celebrar no dia de amanhã, dia 28. Santa Mônica, ela era do século IV e ela morava em Tagaste, que hoje pertence à Argélia. Ela era casada com um homem chamado Patrício, era um pagão, e Santa Mônica sempre foi cristã. Santa Mônica é aquela que sempre praticou o catolicismo. E desta união com Patrício, Santa Mônica teve 3 filhos: Agostinho, Navígio e Perpétua. Porém, o marido de Santa Mônica, o Patrício, ele era um homem muito violento,
muito nervoso, agressivo, além de ser um homem que vivia pelo mundo, ou seja, vivia nas noitadas, jogando, bebendo, ou seja, tendo uma vida verdadeira, uma vida na boemia. Porém, quando os 3 filhos já estavam na sua juventude, Patrício veio a falecer. Mas antes de Patrício, o esposo de Santa Mônica, falecer, ele havia já se convertido ao cristianismo. Ele tinha se tornado um cristão graças à oração fervorosa de sua esposa Mônica. E com o passar dos anos, Santo Agostinho foi estudar em Cartago. E por causa do mau exemplo do pai, Santo Agostinho, ele se tornou o quê? Na sua época, antes da sua conversão, ele seguiu os passos errados do pai. E Agostinho, por seguir os passos errados do pai, ele acabou sendo pai. Ou seja, ele teve um filho que se chamava Adeodato. Quando Agostinho terminou seus estudos em Cartago, ele foi convidado para lecionar em uma universidade em Milão. E como seus 2 irmãos, Perpétua e Navígio, já haviam se casado, Santo Agostinho então levou a sua mãe para morar consigo. E o filho de Santo Agostinho, por não ter uma pessoa para cuidar dele, ele foi criado também por Santa Mônica. E lá em Milão, Santa Mônica sempre rezava pela conversão de Agostinho, para que ele se tornasse um cristão, mudasse de vida. E quando Santo Agostinho então se converte, e esta conversão vai se dar, claro, justamente por causa das orações de Santa Mônica, ela que rezou por mais de 3 décadas para a conversão de Agostinho, Santo Agostinho também foi catequizado por Santo Ambrósio. E Santo Agostinho se tornou um grande estudioso da carta aos Romanos, e também, juntando a oração de sua mãe e a leitura e o estudo da carta aos Romanos, Santo Agostinho vai se converter. E após a sua conversão, ele resolve voltar para Tagaste juntamente com a sua mãe Mônica. E durante a viagem de navio, Santa Mônica veio a falecer. E nos livros Confissões de Santo Agostinho relata que antes de Santa Mônica falecer, ela disse a ele: vou partir para o Pai feliz, porque consegui ver você se tornar um cristão. Aqui, meus irmãos e irmãs, vamos perceber que Santa Mônica gerou 2 vezes Agostinho. A primeira geração para a terra e a segunda geração para o céu. Santa Mônica ensina para todas as mães: não desistam de seus filhos e filhas. Você que é mãe, você que é pai, que está vendo seus filhos seguindo caminhos errados, não desistam deles, meus irmãos e irmãs. Continue rezando, porque a oração de uma mãe, a oração de um pai, tem uma força muito grande, porque graças à oração de um pai e de uma mãe, um pai que é nosso Deus e uma mãe que é Nossa Senhora de Nazaré, sempre vai atender essas preces. Por isso, meu irmão, minha irmã, continue perseverante na sua oração, porque Deus vai estar junto de você. Lembre-se que quando nós rezamos, a nossa oração chega a Deus, ela sobe até Deus, e a misericórdia de Deus desce até nós. Olhando o Evangelho de hoje, Jesus está mostrando o poder da oração, o poder da vigilância. Ele vai dizer para os seus discípulos de seu tempo e para os discípulos do nosso tempo que somos nós, que nós devemos estar sempre vigilantes, estarmos preparados, porque a hora nós não sabemos quando vai chegar. E qual é esta hora? O nosso encontro definitivo com Deus na vida eterna. E para que possamos estar preparados, nós precisamos estar sempre
em oração, em contato com Deus. O capítulo 24 de São Mateus, que nós começamos a ler no dia de hoje, é o chamado discurso escatológico do evangelista. E escatologia, em grego, significa o estudo do fim, o fim do ser humano, o fim da vida. Portanto, aqui Jesus convida a todos os seus seguidores a estar sempre vigilantes. A primeira leitura de hoje, da carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está muito feliz com a comunidade que ele fundara em Tessalônica. Tessalônica era uma cidade comercial, uma cidade muito rica. Porém, o apóstolo Paulo, quando ele é expulso de Filipos, ele vai para Tessalônica. E em Tessalônica, por ser uma cidade constituída por vários pensadores e também pregadores de várias religiões, eles não vão aceitar a pregação e a presença do apóstolo Paulo. Paulo então vai ter que fugir de Tessalônica. E quando ele chega em Atenas, ele vai pedir para que seus seguidores, Timóteo e Silas, vão até Tessalônica para ver como está o andamento da comunidade. O texto de hoje, o apóstolo Paulo está recebendo um relato de seu discípulo Timóteo. Timóteo está dizendo para ele como está a comunidade de Tessalônica. Timóteo vai dizer que todos os membros da comunidade continuam fiéis ao projeto de Deus. Ao projeto de Deus iniciado pelo apóstolo Paulo. A sua fé verdadeira que está enraizada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho estão falando sobre a vigilância e o poder da oração. Portanto, vigilância e oração precisam estar unidas, mas unidas numa outra palavrinha chamada fé. E fé nós sabemos que é já viver aqui aquilo que ainda se espera. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, colocar sempre o óculos deixado por Deus para cada um de nós. Um óculos que nós recebemos no dia do nosso batismo. Um óculos onde uma lente representa a fé e a outra lente representa a esperança. E graças a este óculos nós vamos conseguir enxergar o amor, ou seja, vamos conseguir enxergar o próprio Deus. E este óculos, Santa Mônica, durante toda a sua vida, ela utilizou. Por isso que, graças à fé, à esperança e o amor praticado por Santa Mônica, ela conseguiu converter toda a sua família. Santa Mônica ensina para cada um de nós que para quem tem fé, nada é impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.